Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos juntos em mais um programa Sensibilidade. Hoje vamos a Matão, olha, vamos trazer Orson Peter Carrara. Gente, que ideia isso, esse grande companheiro da doutrina espírita. Vamos falar hoje aqui de, olha, comunicação espírita, porque o Orson mesmo, ele já tá, a gente estava, antes até de começar, ele estava falando, ele tem trabalhado muito. Mas então, é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje, e que eu vou lembrar, amigo ouvinte, nossa, para mim, olha o tempo, né? Eu olho um pouquinho para trás, e vou lembrar, uma vez que a gente combinou de trazer o Orson Peter Carrara do Grupo da Paz, o grupo que eu frequento, lá saiu o Orson de Matão, pegou o ônibus, veio até aqui, o Grupo da Paz pagou a passagem e o lanche para ele, lá de madrugada, de noite, pegou o ônibus para chegar de madrugada em casa. Eu falei, gente, que trabalho era esse que a gente estava fazendo? E agora, com toda essa facilidade da comunicação pela internet, Orson, gratidão, gratidão, gratidão por estarmos juntos. Damião e amigos do Sensibilidade, da Rede Boa Nova de Rádio, ouvintes, telespectadores do YouTube, que satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Esse assunto de comunicação espírita me entusiasma sobremaneira. É o meu ideal que pulsa forte dentro do coração. Muito obrigado, Damião, e nosso abraço aos ouvintes e telespectadores. Vamos começar até, Orson, para quem está chegando aqui no programa Sensibilidade, para e pensa, Orson Peter Carrara. Então, Orson Peter Carrara por Orson Peter Carrara. Orson! Pois é, Orson Peter Carrara, meu pai era, quando garoto, ele era office boy ou do cinema. Naquele tempo, eles distribuíam folhetos com o nome dos filmes, de casa em casa. E meu pai foi selecionando o nome de artista, né? Eu sou brasileiro mesmo, apesar do nome de origem aí americana, Orson, de Orson Welles e Peter O'Toole. Meu pai foi colecionando o nome de artista e colocou. E eu gosto muito do meu nome, me sinto bem com ele. E aí estamos agradecidos ao pai pelo nome que ele me deu. Fico muito feliz com isso, Damião. E quantos livros já publicados, Orson? Olha, Damião, são 22 livros publicados a partir de 1999 e este ano estão previstos mais 2. Eu não sei se vai dar tempo de sair esse ano, mas enfim, existem 2 livros que estão nas editoras já aprovados. Um vai falar sobre os prefácios de Wallace. Nós fizemos uma seleção dos prefácios de Wallace, de todos os prefácios, não como meras transcrições, mas com comentários destacando pontos desses prefácios que são valiosos. Então, o título provisório é Preciosos Prefácios de Wallace Leal Valentim Rodrigues. O Wallace foi diretor editorial do Clarim, aqui de Matão, durante décadas. Ele foi autor, tradutor, diretor de teatro e cinema, roteirista, e foi um artista com grande sensibilidade e uma capacidade redacional extraordinária. Tem um prefácio dos livros que são melhores que os livros. Então, tem uma admiração muito grande por esse autor, Wallace Leal Valentim Rodrigues. Já o outro livro vai se chamar Fascinação, referindo-se àquele estágio ou aquele grau de obsessão previsto no livro dos médiuns da obsessão. Fizemos um estudo sobre a fascinação, baseando-nos exclusivamente em Kardec, embora façamos algumas citações de frases de Emmanuel, com indicações da literatura espírita em geral, de Manuel Filomeno de Miranda, de Ivone Pereira, mas a nossa pesquisa se baseou exclusivamente, quase que exclusivamente, em Kardec. O livro Fascinação está com o título provisório ainda, Fascinação, Supostos Médiuns Pseudos Mentores. É um assunto fascinante, é muito interessante. São 2 previstos para esse ano. Agora, vamos falar então da comunicação espírita. Você tem trabalhado muito, gratidão por estar abrindo esse espaço e conversar um pouco com a gente. Vamos começar a contar um pouco como é que você tem trabalhado, como é que tem sido feito todo esse trabalho, porque, sabe, dessa necessidade, e aí o que aí vamos considerar também, trabalhar muito, porque é muita coisa, é muito conteúdo, mas de casa, né, Orson? Vamos contar um pouco dessa comunicação espírita.
Eu sempre gostei, Damião, de comunicação, de intercâmbio das ideias, de compartilhamentos de informações. Foi um assunto apaixonante. Quando eu era criança, adolescente, lá na minha cidade natal, Mineiros do Tietê, quando tinha palestra no centro, eu sou de família espírita, né? Desde criança envolvido com a divulgação, com o centro, com as atividades. Então, quando eu era adolescente, na época do mimeógrafo, muito antiga essa época, eu mimeografava o texto de divulgação da palestra e ia de casa em casa entregar a divulgação. Naquele tempo, Mineiros do Tietê, hoje está com 15 mil habitantes, na época devia ter uns 10 mil, e a família espírita era muito reduzida. Então, numa saída, num sábado à tarde, em 2 horas, eu conseguia atingir todas as casas. Até porque a cidade era muito pequena, as casas no centro da cidade, então era fácil. Eu percorria as ruas e entregava nas casas dos espíritas o convite para irem à palestra. Depois, mais adiante, passei a mandar cartas, porque eu percebi que quando eu entregava a divulgação para a esposa, o marido não ficava sabendo. Quando eu entregava para o filho, os pais não ficavam sabendo. Então, eu passei a mandar cartas no nome pessoal de cada integrante da casa. Veja só que esforço que foi feito. E funcionava, porque eu percebi que perguntava para a mulher, você não foi na palestra? Não fiquei sabendo. Falei, mas eu entreguei para o seu marido, ele não me falou. Então vejam como é truncada a comunicação humana. Eu sempre digo que a comunicação humana ela sofre muitos entraves, e dificilmente você acerta ou consegue alcançar 100% do público-alvo, mas você tem que desenvolver esforços para isso. Depois surgiu o e-mail, depois surgiu a comunicação instantânea, e com a pandemia, nós centralizamos o nosso trabalho aqui nas lives. Porque antes da pandemia, eu me lembro quando o Damião me ligava para fazermos entrevistas por telefone, gravávamos a entrevista por telefone, o áudio, ou fazíamos ao vivo, entrando ao vivo por telefone nos programas radiofônicos de notícias, nas datas comemorativas, especialmente lembrando o Caibar Schutel aqui de Matão. Então entrávamos ao vivo ou gravávamos os áudios. Antes da pandemia, eu viajei praticamente o Brasil todo. Eu acho que faltaram 3 ou 4 estados da federação do continente brasileiro. Viajei muito, fiz muitos intercâmbios, muitos contatos. Com a pandemia, recolhi-me em casa, como todo mundo, e passei a fazer as lives, as entrevistas. E hoje eu coleciono aí um acervo de mais de 300 ou 400 entrevistas, não cheguei a contar ainda, mas são muitas. E eu atualmente produzo muito conteúdo, quase que diariamente, no meu canal de YouTube, no blog, onde coloco minhas notícias. Hoje, por exemplo, eu postei no blog o artigo Presas dos Maus Espíritos, referindo-se a um comentário de Allan Kardec, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo. E os conteúdos no YouTube, com vídeos, entrevistas, palestras, reportagens. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é fazer pequenos recortes, com poucos minutos. Isso tem dado um resultado muito bom. E com essa facilidade virtual, nós temos entrevistado pessoas do Brasil todo, do exterior, sem sair de casa. Embora, com o fim da pandemia, eu tenha voltado a viajar. Isso criou alguns embaraços, eu não consigo mais fazer ao vivo por causa das viagens, então eu gravo e disponibilizo depois, divulgando o link no momento em que vai ao ar, ou posteriormente, fazendo uma divulgação diferenciada. Além da dedicação aos textos, eu publico um texto por semana no meu blog, em meu nome pessoal mesmo, e além das viagens, que os deslocamentos tomam muito tempo. Né? Mas eu gosto porque esse intercâmbio presencial, esses cumprimentos, esses abraços, nos fortalecem sobremaneira, Damião. Não, é essa junção, né, que às vezes acaba sendo importante, mas é aquilo que você falou, são 300 ou 400 aí, e essas de poucos minutos também é muito importante, que você destaca muito, né? É pouco tempo, para que justamente a pessoa venha e se prende ali naqueles poucos minutos desses vídeos, né, Orson? Isso aí acontece muito, porque quando eu vejo, não que necessariamente seja uma live que eu tenha produzido, ou um vídeo que eu tenha produzido, quando eu encontro alguma coisa relevante, importante, de outros produtores de conteúdos,
ou mesmo dos meus conteúdos, eu destaco o trechinho, procuro não passar de 4, 3 minutos esses trechinhos. Às vezes não tem como, vai até 7, mas colocamos lá. Então a gente corta os trechinhos e em todo corte de trecho, todo recorte de vídeos, na descrição, nós colocamos o link da gravação ou do vídeo na íntegra. Então, nós temos divulgado isso de forma muito abundante, e isso alcança muita gente, se multiplica. Eu posto também no Facebook e também no TikTok, com trechos até 10 minutos, com grande número de visualizações. Então, nós percebemos, Damião, que a comunicação, a divulgação espírita, ela atinge patamar antes sonhado, mas nunca esperado da maneira como alcançamos hoje. Porque hoje a doutrina espírita e toda a sua grandeza de lógica, de raciocínio, saiu das paredes dos centros espíritas. Antes, nós falávamos para nós mesmos. Hoje nós saímos das paredes e estamos indo ao encontro do público que está sedento de informações. Vivemos um momento muito complexo da história. Existe muita angústia, muito medo, muita amargura. Eu, talvez, por ser uma pessoa pública, sempre aqui presente virtualmente, muita gente me escreve, me faz perguntas. É claro que eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não sou médico, me falta experiência em muitas áreas, mas a gente consegue, diante das dúvidas, das perguntas que surgem, a gente consegue direcionar para conteúdos que podem ajudar a pessoa. Convenhamos, Damião, a doutrina espírita tem conteúdo para todas as dúvidas, ela pode abordar qualquer assunto. Eu costumo dizer, né, que a doutrina espírita é uma riqueza cultural doutrinária incomparável e, além de tudo, inesgotável. Isso me entusiasma muito, Damião. Eu repeti aqui no começo, eu sou espírita de infância, desde criança, vinculado à atividade espírita, alimentado por esse ideal que a doutrina suscita em nós, estimula em nós. Então, eu me sinto muito feliz em fazer isso, porque, além da própria doutrina espírita, eu, como pessoa humana, como cidadão, como pessoa física, eu gosto muito de comunicação. Aí, se você inclui na comunicação a doutrina espírita e seus conhecimentos, nós temos aí um território, um horizonte muito vasto de informações. Já que o espiritismo, ele toca em qualquer assunto humano. Qualquer assunto da atualidade pode ser estudado, pode ser abordado, pode ser trazido a debate à luz do espiritismo. E eu vejo com muita alegria, Damião, a grandeza das abordagens. Existe muita gente fazendo muita coisa boa, muita gente capacitada, com muitos conteúdos. Vocês que são comunicadores de uma emissora, de um canal, vocês estão aí sempre interagindo com muitas pessoas capacitadas. É verdade que existem conteúdos distorcidos, que distorcem a autêntica comunicação, mas diante da grandeza dos conteúdos corretos, dos conteúdos éticos, dos conteúdos que respeitam o conhecimento, essas distorções desaparecem, porque, felizmente, hoje nós já temos um discernimento melhor. A gente já consegue perceber logo quando se trata de algo sério, de algo honesto, de algo correto, daquilo que é incorreto, é notícia montada, daquilo que é fake news. A gente já consegue discernir e perceber com certa facilidade. É claro que podemos nos enganar, mas já consegue perceber conteúdos tendenciosos, conteúdos deturpados, conteúdos comprometedores, principalmente considerando hoje a juventude que aí está, que são aqueles que vão dar continuidade aos trabalhos que hoje estamos envolvidos. Então, Damião, tudo isso me entusiasma profundamente. E o bacana, né, Orson, que sem dúvida alguma, a hora que você comentou, você falou, olha, sei lá, você não parou para contar, são 300 ou 400 ou até mais, né, entrevista. E que você também, a gente sai também do nosso espaço, né? A gente consegue pegar os espíritas no mundo inteiro, e isso também você tem feito, hein, Orson? Tenho feito isso com muita constância, porque eu fui atrás, Damião, dos não conhecidos, dos não famosos, porque nós temos muita gente de destaque no movimento espírita.
na literatura, nas palestras, pessoas muito conhecidas, que estão sempre em destaque na mídia espírita ou fora dela. Mas eu fui atrás dos depoimentos, dos legados, das experiências, das vivências de pessoas que não são conhecidas. E em todo lugar, nas grandes cidades, nas capitais, nas pequenas cidades interioranas, nós vamos encontrar trabalhadores dedicadíssimos, trabalhadores que deram tudo de si, continuam dando tudo de si, para que a luz do Evangelho e o conhecimento da doutrina espírita esteja disponível. São trabalhadores ativos, e eu fui atrás desses. E descobri muita gente. Eu fui também atrás de resgates históricos, fui atrás de pioneiros, de histórias de pioneiros, e com isso, Daniel, os contatos internacionais também surgiram. Por dicas, são brasileiros que estão no exterior, desbravando aquele território ainda difícil, onde existe preconceito, onde existe resistência, e entrevistamos muitas pessoas do exterior e temos várias agendadas e gravadas ainda inéditas, porque eu vou gravando, vou formando um estoque e vou liberando gradativamente. Quer dizer que eu não me aperto com a programação, porque eu já vou deixando um estoque relativo de gravações para ir postando. Então, nós temos gravações maravilhosas. Eu vou dar uma ideia para você. Por exemplo, a doutora Irvênia Prada é muito conhecida no meio espírita, é uma pessoa de destaque nacional, nós somos amigos pessoais, e todo mundo chama ela para falar de animais. Ela é veterinária, ela é graduada na USP, com vários estágios e conquistas no meio acadêmico, muito respeitada no meio acadêmico, mas também muito respeitada no meio espírita. Mas nós entrevistamos a doutora Irvênia sobre a história do avô dela. Olha que coisa interessante. A doutora Irvênia contou histórias do avô pioneiro na pequena cidade de Itobi, onde o preconceito com o início da atividade espírita existia, como existiu em muitas cidades. Eu mesmo enfrentei preconceito na minha cidade natal, meu avô, meus pais, etc. Mas, vejam, a entrevista está gravada, ainda está inédita, nós ainda vamos liberar, mas foi uma coisa diferente, porque falar do avô da Irvênia, todo mundo conhece a doutora Irvênia, e a doutora Irvênia vai falar do seu avô, do pioneirismo, e principalmente da influência que ele exerceu sobre ela, hoje ativa e consciente, expositora e autora espírita. E assim também acontece com outros entrevistados que estão no exterior e estão lá há 20 anos, há 10 anos, há 30 anos, e que contam a sua experiência de contato com o espiritismo no Brasil, a sua dificuldade de adaptação no exterior e as lutas que ali enfrentam, as traduções para outros idiomas, o crescimento do movimento, a instalação das instituições, é outra realidade. E nós temos trazido esses conteúdos para o nosso canal. O nosso canal, ele está lá disponível, e você pode encontrar, você vai encontrar várias playlists lá, eu até sugiro que você passeie pela playlist para ver a distribuição dos conteúdos ali distribuídos. Como eu disse, eu produzo conteúdos quase que diariamente. Se eu falar diariamente, eu estou mentindo, mas é quase, está por pouco. E a gente vai disponibilizando no canal do YouTube e no blog pessoal. Então, ali estão as entrevistas, como você se referiu, mais de 300, talvez tenha passado 400, dos mais variados assuntos. Por exemplo, eu entrevistei, a entrevista ainda está inédita, o Bruno Florentino, que é de Franca, que fez um livro para homenagear o centenário da Fundação Espírita Allan Kardec, fundada lá em 1922, e na época, o hospital psiquiátrico. O Brasil tem uma história com os hospitais psiquiátricos, né? Uma história muito longa, porque antes os obsidiados eram considerados loucos. Com o advento da doutrina espírita, verificou-se que nem toda chamada loucura era loucura, eram processos obsessivos. Então, o conhecimento disso levou à fundação e ao surgimento de vários hospitais psiquiátricos. E esse de Franca é uma referência nacional.
E nós gravamos com o Bruno, fizemos uma entrevista virtual e outra por escrito. Ambas ainda estão inéditas, serão disponibilizadas brevemente. Como vamos descobrindo essas pérolas sobre variados assuntos. Nós fizemos uma entrevista também com a professora Lúcia Moisés, que é psicóloga, integrante do Conselho de Infância e Juventude da Federação Espírita Brasileira, ela é de Niterói, falando sobre a dependência digital, principalmente das crianças. Para além das telas digitais, é o nome do livro que ela lançou recentemente. Mas ela também é uma especialista em autismo, estuda muito esta questão que tem aumentado tanto nos últimos anos. Então, nós trazemos assuntos muito variados, que vão desde a experiência mediúnica, às questões doutrinárias propriamente ditas, às pesquisas, como entrevistamos, eu esqueço o nome dele agora, mas uma entrevista sobre o livro Renúncia, um entrevistado que fez uma pesquisa profunda sobre os conteúdos do livro Renúncia de Emmanuel, uma pesquisa que envolveu história, uma pesquisa que envolveu pormenores e detalhes que o livro sugere e propõe, e esse entrevistado foi atrás disso. Mas também entrevistas de utilidade pública, fazemos também, que podemos incluir ou não o espiritismo. Às vezes, a entrevista tem um cunho apenas de utilidade pública. Claro que ele pode ser visto à luz da doutrina espírita, mas nem sempre a prioridade é a doutrina espírita. Às vezes, é um benefício social. Às vezes, envolvemos questões sobre doações variadas, de iniciativas variadas. Então, tudo isso, Damião, está incluso nesse trabalho intenso que estamos envolvidos, que nos dá uma alegria muito grande, porque a gente aprende muito com as entrevistas, e eu, particularmente, gosto muito de entrevistar, e o entrevistador tem que deixar o entrevistado falar, como você está fazendo agora. Existem entrevistadores que não deixam o entrevistado falar, corta a resposta, interrompe, e perde-se o conteúdo, né? Então, são detalhes dessa nossa atividade, Damião. Eu também adoro isso e adoro ouvir, né? A gente vai aprendendo, quando a gente vai ouvindo tantas e tantas histórias, a gente vai aprendendo com tudo isso, né? E o que é bacana de tudo isso, né, Orson? É de você ter essa possibilidade hoje, né? Ainda que você esteja aí voltando lentamente, fazendo algumas já presenciais, mas esse contato, né, virtual com o Brasil inteiro, quer dizer, são pessoas que estão aqui, é que você estava comentando, são pessoas que estão aqui em São Paulo, são pessoas que estão no interior de todo esse país, que estão vivendo, falando de doutrina espírita, e aquilo que você falou, com conteúdos maravilhosos e que as pessoas não têm acesso a tudo isso, e você trazendo, né, as pessoas tendo essa possibilidade junto contigo, né, Orson? Sim, esse é um detalhe fundamental, né? Porque nós nos tornamos amigos virtuais de muitas pessoas que eu não conheço pessoalmente. Muitos, são dezenas de amigos que nós não conhecemos pessoalmente. Mas muitos nós chegamos a conhecer, né? Tivemos oportunidade de nos encontrarmos depois de nos conhecermos virtualmente. Vou dar um exemplo aqui. É o amigo Marco Maiuri, da capital de São Paulo, que tem parentes em Olímpia, ele passa aqui pela rodovia, nós nos tornamos amigos, fizemos muitas lives juntos, muitos eventos, muitos vídeos conjuntamente, até que um dia, ele, indo para a Olímpia, passou aqui para me conhecer e nos conhecemos pessoalmente. Mas existem muitos outros de intenso intercâmbio que nós não conhecemos ainda presencialmente, pessoalmente. Nos vemos no vídeo, né? Mas isso alimenta dentro da gente esse entusiasmo, essa vontade de fazer, de auxiliar, de participar. Veja, Damião, eu estou falando de Matão. Matão é a cidade onde elaborou o Caio Barchuto. O Caio Barchuto foi um comunicador por excelência, numa época que não havia nenhuma tecnologia disponível mais favorável. Numa época em que ele imprimia o jornal com os linotipos, né, letra por letra, e fazia na impressora manual, fazendo movimento com o braço e com o pedal. Naquele tempo não se falava na LER, lesão por movimentos repetitivos, né? E o Caio Barchuto imprimia o seu jornal de madrugada. Imagine milhares de exemplares impressos, página por página,
naquela impressora manual, no linotipo que foi construído ali. E eu me lembro dos linotipos, né? Quando era criança, ia na gráfica e via lá, letra por letra, pondo dentro daquelas caixinhas montadas que era para imprimir os impressos, né? Então, e Camarchútio, ele também, além de fazer o jornal, a revista, fundar um centro espírita, ele foi pioneiro de rádio, ia a Araraquara fazer programa de rádio, era um comunicador. Tem um caso muito pitoresco, que ele foi fazer uma palestra em Dobrada, que é uma cidade próxima, aqui muito pequena, a 10 quilômetros de Matão, e não tinha ninguém. O que ele fez? Ele soltou rojão na frente do cinema. Uma cidade pequena, o que está acontecendo? Foi todo mundo no cinema ver o que estava acontecendo, ele fez a palestra. Quer dizer, é um método de comunicação. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nenhuma facilidade que nós temos hoje. Tinha um rádio, mas o rádio, com as suas limitações da época também, sem a questão da instantaneidade que nós temos hoje. Então, nós temos exemplos a seguir. Nós temos dedicações, nós temos sacrifícios, esforços levados adiante. E, atualmente, quando a gente encontra essas pessoas virtualmente, por todo o Brasil, como você disse, no interiorzão desse país continental, nós vemos em todos eles a alegria, a gratidão, o entusiasmo, a dedicação com esses conteúdos. E quando você faz viagens presenciais, como eu disse, viajei muito o Brasil inteiro antes da pandemia, agora viajo, mas reduzi bastante. Quando a gente vai presencialmente num local próximo ou distante, aquele convívio com as pessoas nos faz imenso bem, vive-se a fraternidade, vive-se o espírito do espiritismo. Então, tudo isso é maravilhoso para nós. Nós temos, Damião, e amigos que nos ouvem e nos veem, nós temos um tesouro nas mãos, é o conhecimento espírita. Nós temos que honrar a doutrina espírita, respeitar a doutrina espírita, amar a doutrina espírita. Tudo que fizermos por ela ainda será pouco, diante de tudo que ela nos oferece, em termos de orientação, de luzes para o nosso caminho, de presença confortante, consoladora ao nosso coração. Mas é preciso agir com lisura, com responsabilidade. As nossas opiniões, todo mundo tem opinião sobre qualquer assunto, mas nem sempre as nossas opiniões são corretas. Nem sempre as nossas opiniões são éticas. Nem sempre agimos com o discernimento que se espera. Então, nós temos que pensar nisso quando falamos ou escrevemos em nome da doutrina espírita. Porque a minha opinião, ela é secundária. Deve prevalecer o conteúdo espírita acima da minha opinião. Porque a verdade que nós achamos deter, ela é relativa. Nós somos criaturas ainda em aprendizado. Nenhum de nós pode se considerar alguém capacitado para fechar questões. Nós ainda estamos aprendendo. O nosso horizonte de observação e de visão é muito limitado. Então a gente vê, às vezes, iniciativas que pecam, que se equivocam por força de uma precipitação de análise, precipitação de conclusão, tentando fechar questões com assuntos que nós não estamos ainda maduros para entender devidamente. Então a gente vê de tudo. Comunicações distorcidas, tentativas de atualização do espiritismo, entre outras questões que surgem aí, tentando introduções indevidas na prática espírita. A responsabilidade do palestrante, do escritor, do dirigente espírita, do médium espírita, é muito maior do que imaginamos. Porque nós estamos influenciando gerações, nós estamos influenciando comportamentos. Nós temos que zelar por isso, honrar a doutrina espírita, respeitar a doutrina espírita e observar os seus fundamentos. Há que se sempre perguntar: o que eu estou fazendo é correto? Está coerente? Ou estou querendo uma autopromoção? Ou estou querendo meu destaque pessoal? Qual é o objetivo daquilo que estou fazendo? Eu estou para servir ou estou querendo ser servido?
Eu estou aqui para divulgar o Espiritismo ou estou aqui para me promover? A gente tem que se fazer essa pergunta. E nós, aqueles que nos colocamos e gostamos da divulgação ou da comunicação espírita, precisamos estar atentos ao que os outros estão fazendo também. Até porque criamos referências. É muito importante que um palestrante espírita ouça outros palestrantes, para formar a sua própria referência e sentir aquilo que ele deve fazer ou não deve, o que é apropriado, o que é inconveniente, por aí vai. Da mesma forma, os dirigentes espíritas precisam visitar outras casas. Esse intercâmbio entre as casas também é um processo de comunicação. Assim como também aqueles que aplicam passes, médicos, precisam se reciclar. Comunicadores também precisam se reciclar, nos atualizar com a mensagem, com a maneira de fazer as coisas. Sabe, Damião, às vezes eu vejo divulgação de eventos, por exemplo, é uma coisa que eu bato bastante. Então a pessoa põe lá, dia 28 de agosto, 10 horas. Aí a pessoa fica se perguntando que dia que é 28 de agosto. Então eu fico me batendo nessa questão. Coloque também o dia da semana. Eu não sei que dia que é 28 de agosto, foi aqui uma hipótese. Mas supondo, dia 28 de agosto, segunda-feira, 10 horas. Para que a pessoa se situe, a comunicação inclui esse processo de colocar o máximo de informações e compactamente. Você não vai pôr ali um resumo da palestra, mas você vai dizer que tal palestrante estará em tal local, endereço, contato, o WhatsApp de contato, o telefone, o e-mail, e o dia da semana, o horário, se vai ter inscrição ou não. São detalhes da comunicação que precisamos prestar atenção. Então, quando entramos em contato, como você iniciou a sua apreciação, com esses dedicados ceareiros dentro e fora do Brasil, nós vamos percebendo esses esforços de aprendizados, porque todos nós estamos aprendendo muito uns com os outros, Damião. E é interessante, né, que você falou 28 de agosto, eu cito, 28 de agosto vai sair, 28 de agosto de 2024 é uma quarta-feira, tá bom? Só para quem de repente está ouvindo e assistindo falar, já que ele falou, que dia cai? E aí é interessante, você citou a Ivênia, né? Ivênia que na Rádio Boa Nova tem o programa Nossos Irmãos Animais, e você falou de um grande amigo também muito querido, né, que é o Marco Maiuri. E quantas vezes ele me convidou para ir lá no Núcleo Espírita Meditação e Caridade, no Jabaquara. Lá estava eu, lá. Nossa, que carinho muito grande pelo Marco Maiuri. E aí você estava falando dessa atualização. Quando você citou, você passou ali falando de atualização espírita, e a gente para pensar o seguinte, né, Orson? Ainda temos dificuldades, né, de amar ao próximo como nós mesmos, né? Então você está falando de Jesus. E aí as pessoas param, e quantas ainda não têm a dificuldade, né? Temos aí todas as 5 obras de Kardec, mas toda a revista espírita, poucos os que já conseguiram ler toda a obra de Kardec, toda a revista espírita, e o pessoal falando em atualização, como assim, Orson? Pois é, isso de vez em quando pipoca no movimento, desfavorecendo o crescimento e o amadurecimento do próprio movimento. Porque nós ainda não conhecemos devidamente a obra de Kardec. Kardec é um gênio, Kardec é um benfeitor da humanidade, e isso ainda será reconhecido no tempo. Damião, eu sou espírita de infância, como disse, estou dizendo isso pela 3ª vez, né? Muito habituado a pesquisar, muito habituado a pegar as obras básicas, a pegar a revista espírita e ali buscar nas páginas conteúdos, para fazer palestra, para escrever artigos, na elaboração dos livros, a gente está sempre pesquisando. E embora muito habituado à leitura, eu gosto muito de ler, e muito habituado a participar de preleções doutrinárias, tanto eu falando, como eu ouvindo também, né? Porque, como eu disse, eu gosto muito de ouvir outros palestrantes, mas eu me surpreendo muitas vezes com os raciocínios de Kardec. Tem momento que salta aos olhos, determinados parágrafos saltam aos olhos. Eu quero até fazer uma sugestão aqui ao ouvinte, ao telespectador. Experimente
capítulo a capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Experimente ler o último parágrafo antes daquele que ele chamou Instruções dos Espíritos. Sabe você que o Evangelho, Kardec destaca as máximas morais de Jesus. Então, ele traz a transcrição do Novo Testamento, comenta com a sua lucidez, né? E depois ele põe Instruções dos Espíritos. Na maioria dos capítulos ele fez isso. Mas experimente ler o último parágrafo de cada apreciação nos capítulos antes das Instruções dos Espíritos. Damião, ali tem verdadeiras pérolas. Ali tem verdadeiras pérolas. Por outro lado, nas Instruções dos Espíritos, salta aos olhos, vez por outra, conceitos, entrelinhas, que a gente não percebeu antes. Então, há muito que estudar. Mas nós somos criaturas afoitas, muitas vezes. Muitos de nós nos consideramos conhecedores plenos. Muitos de nós cometemos o equívoco de dizer: eu sou espírita há 40 anos, eu já li tudo isso daí. Não pense assim. Não pense assim. Quanto mais o tempo passa, quanto mais a gente amadurece, na idade, na experiência, mais o Kardec se destaca. Então, estudar continuamente o Kardec. Você já experimentou dar uma folheada no Livro dos Médiuns? As riquezas que ali estão, nos itens e capítulos específicos, é material para estudar permanentemente. Jamais poderemos cometer o equívoco de dizer: é um equívoco. Eu já conheço tudo isso daí. Não conhece, não. Você leu uma vez, leu duas, leu 10. Leia mais 20, mais 30. Medite sobre os conteúdos, porque a gente vai descobrindo os pormenores. Então, o Kardec ainda é um ilustre desconhecido. Daí as dificuldades do movimento. O movimento é uma coisa, a doutrina é outra, não, são coisas distintas. A doutrina espírita é esse acervo de conhecimento à nossa disposição, com bases científicas, desdobramentos filosóficos e consequências morais. O movimento espírita é composto por seres humanos, falíveis, que somos todos nós, que nos equivocamos nas interpretações, que nos precipitamos no entendimento limitado por força das nossas bagagens limitadas. Então aí surgem as dificuldades e mesmo as tentativas de suposta atualização de Kardec. Kardec não precisa de atualização. Kardec precisa ser conhecido. Pode ser que alguma palavra caiu em desuso, e a palavra não mais comumente usada, digamos, mas o Kardec é um gênio e precisa ser devidamente conhecido através do estudo e da pesquisa. Então, isso, Damião, as dificuldades que existem entre nós são provenientes de um aprofundamento, de um estudo mais acurado dos conteúdos da doutrina espírita, que os centros têm o dever de estimular, e os palestrantes também. Então, é um dever que nos cabe expandir a doutrina espírita. É bacana isso que você está trazendo, né? Porque a gente poder parar e falar: peraí, a gente tem tanto material. É o que você parou ali. Olha o detalhe, você falou antes das comunicações dos espíritos, é um parágrafo antes ali. Olha o quanto é rico isso. E detalhe, né? Desse ano maravilhoso, olha quanto esse ano temos aqui, 2024, 160 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que beleza, sabe? Esses números que engrandecem a oportunidade de a gente estar falando do Evangelho a todo instante. E essa comunicação, né, Orson? Aquilo que você estava falando lá atrás, né? Dessa coisa, e você viveu, literal, né? De começar, de convidar as pessoas indo às casas, porque era prático. Para hoje, né? De estar aí aquilo, tá no YouTube, tá no blog, tá levando esse conteúdo, né? Essa conversa. E aqui hoje é diferente, né? O Orson está podendo falar, ele vai entrevistando, mas e que gostoso essa oportunidade, né? De a gente estar levando todo esse conteúdo, né? Para tantas e tantas pessoas, né, Orson? Sim, é a oportunidade que está à nossa mão. Hoje nós temos a velocidade da comunicação instantânea através da virtualidade, e nós temos o dever de expandir isso.
Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, viu, Damião? Imagine que você recebe no seu WhatsApp pessoal, no seu telefone, a divulgação de apresentação de um coral. Vamos dizer, um coral. Pode ser espírita ou não. Não precisa ser necessariamente espírita. Pode ser um evento cultural na cidade, ou no bairro que você mora, na escola que seu filho frequenta. Vai ter uma apresentação de um coral. Eu adoro coral, mas tem pessoas que não gostam de coral. Cada um tem o seu gosto, tem pessoas que não gostam. Então a pessoa recebe um convite de um coral, da apresentação de um coral no WhatsApp, fala, eu não gosto de coral, ele apaga. Não faça isso. Lembre-se das pessoas que gostam de coral. Mande para elas, escolha aí 5 pessoas, é o máximo de compartilhamento, né? 5 pessoas. Mande para essas pessoas, porque às vezes, pode ser um evento espírita ou não, às vezes, na letra de uma música que será apresentada pelo coral, às vezes está a resposta que a pessoa que foi assistir procura há 40 anos. Às vezes na entrevista de um psicólogo, às vezes na entrevista de um advogado, às vezes numa palestra espírita, pessoas que estão angustiadas podem encontrar a luz que procuravam. Então, se eu recebo, por exemplo, uma divulgação, o autismo à luz do espiritismo, vai ter a palestra. Ah, mas eu não tenho nenhum autista na família. Não, apaga, não faça isso. Lembre-se das pessoas que você conhece que têm casos de autismo na família. Envie para elas. Elas poderão ir ou não, aí vai depender, fica na liberdade da pessoa, você fez sua parte. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa não ficou sabendo, você foi o instrumento para a pessoa ficar sabendo. E às vezes naquela palestra está a resposta, o conforto que a pessoa procura. Isso tudo por quê? Porque há um esforço gigantesco de sensibilização da humanidade, vinda do plano espiritual através de muitos meios, através das diversas crenças, através da música, das artes em geral, para sensibilizar o ser humano, despertá-lo do egoísmo que ainda nos permitimos prender, demitirmos a vaidade que ainda nos assola, nos libertarmos dos apegos variados. Então, isso vem de muitas formas. Pode ser numa música, numa canção, numa poesia, num livro, numa palestra, numa entrevista, num programa de rádio, num programa de TV. De muitas formas. Então, quando você recebe algo, veja se aquilo é viável de ser compartilhado, é claro, né? Porque muita bobagem circula também. E se você não tem interesse, ou não pode ir, tem outro compromisso, mande para pessoas que você sabe que podem se interessar. Você estará prestando um grande benefício. Há um esforço tremendo. Nós vimos aí há poucos dias a estreia do filme Nosso Lar 2. Um esforço gigantesco, não só dos produtores encarnados, a coragem e a determinação do diretor, do Wagner, mas também um esforço dos espíritos para nos mostrar que algo nos aguarda. Como ensina o Espiritismo. Ainda que o filme tenha adaptações para filme, que tenha a inclusão da visão do diretor, ou tenha a inclusão de uma visão poética, um efeito especial que você não concorda, é natural, isso é uma arte, é um cinema, é um filme. O filme permite essas inclusões. É uma produção artística sujeita a várias adaptações. Mas o que fica é o cerne da mensagem. Para quem viu o filme, viu que a essência da mensagem é para o nosso despertar. Então, Damião, tudo isso está na comunicação. Olha, adorei essa oportunidade, né? Em Nosso Lar, nos cinemas aí, a oportunidade das pessoas estarem vivenciando, né? Conhecendo um pouco mais, de novo, Chico Xavier. Olha o que o Chico Xavier traz, né? Depois lá do Pinga Fogo, olha aí quantas pessoas tendo essa oportunidade nos cinemas. Orson, eu olho para o tempo, eu tenho 2 minutos finais, está terminando Sensibilidade, mas ainda dá tempo da sua mensagem final. Orson Peter Carrara. Damião, ouvintes e telespectadores, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade grandiosa que nós estamos tendo aqui hoje com Sensibilidade. Nessas palavras finais de gratidão, eu quero incluir a minha gratidão ao citado Chico Xavier, esse benfeitor da humanidade, que muitos desrespeitam, que muitos não conseguem alcançar. É óbvio, é um espírito superior,
não consegue ser entendido por todos, mas ele não está se importando com isso. Mas o seu legado é um legado de amor, de paz, como benfeitor, como missionário de uma mensagem extraordinária para a humanidade. Muito obrigado, Chico Xavier, também um comunicador por excelência. Orson, gratidão por essa oportunidade de estarmos juntos aqui no Sensibilidade. Olha, espero muito em breve a gente dar continuidade aí, pegar mais temas para a gente bater mais papo aqui, viu, Orson? Gratidão, Orson. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, e vou dizer algo que costumo dizer nas minhas palestras, viu, Damião? Eu falo primeiro para mim mesmo. Prossigam trabalhando, prossigam amando, prossigam confiando, prossigamos. Eu me incluo, porque a vida conspira a nosso favor. Um grande abraço. Até a semana que vem com um novo programa e um novo entrevistado. Até lá. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.